Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Lucas e você está no Pregue Simples. E hoje eu vou compartilhar uma palavra com você que está lá em Salmo 139. Por que eu estou ministrando essa palavra hoje? Porque eu prometi para você que eu iria compartilhar a primeira mensagem, o primeiro sermão que eu fiz. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o texto. Já falava direto para o vídeo, já estamos no vídeo. Vamos direto para o texto, então vamos lá. Salmo 139, a partir do versículo 1. Tá certo? Então nós vamos ler todo o capítulo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como são grandes as somas deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e não em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável e considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, esse é o texto, né, do Salmo 139. O texto que eu vou conversar com você hoje. A mensagem que foi a minha primeira pregação e é uma mensagem que eu tenho muito carinho. Como talvez alguns não saibam, né? Meus pais, eu estou aqui arrumando meu esboço, tá? Meus pais, eles se separaram quando eu ainda era pequeno. Então, eu tive o privilégio, ou não, de crescer juntamente com meu pai. E às vezes eu brinco dizendo que eu tive talvez pode ter sido um privilégio, porque minha mãe mesmo diz que nós somos muito iguais. E por causa disso, eu sei que eu teria muitos problemas com meu pai, porque eu sou uma pessoa de opinião forte, e ele também. Então, seria um tanto desafiador essa situação para a gente. Mas algo que sempre me chamou atenção, né, na questão assim, de igreja e tal, foi sempre as coisas relacionadas a pai. Talvez isso possa ter alguma relação ou não, né? Mas eu participei, por exemplo, de um ministério que é o King's Kids, e
que é ligado a Jocum e tal. E quando eu participei, para que a criança, o adolescente não sinta falta de casa, porque às vezes você tinha os acampamentos, né, desse ministério, e acontece pelo Brasil inteiro. E se fosse para esses acampamentos, era como um ano de férias, você ficava 15, 20 dias longe de casa. Então, para o adolescente, para a criança não sentir tanta falta dos pais, você tinha um esquema de família ali, né? Então, você tinha ali o obreiro mais velho, o pessoal mais responsável, como os pais, os outros obreiros mais novos, como os irmãos mais velhos, e os participantes, né, que eram abaixo de 18 anos, os mais novos, né, os irmãos, o restante dos irmãos. E quando eu vi aquele formato, eu achei muito legal. E foi na minha segunda campanha, eu tive assim duas pessoas que eu chamo eles de pai até hoje, de vez em quando eu falo com eles, mesmo. Isso foi lá em 2007. Então, há muitos anos depois, há pelo menos 15 anos depois, quando eu falo com eles, eu me refiro às vezes a pai, mãe e tal. E porque foi um tempo muito legal, muito bom. Seria como se fosse os dois, eles eram muito meu pai e minha mãe. Foi como se eu convivesse com os meus pais por 21 dias, né? Então, foi bem legal a experiência, só que aí, claro, eu tive somente a parte boa, né? Então, e quando eu saí de lá, eu já saí e falei assim, eu quero nas próximas campanhas ser um pai de campanha, um pai de família. 2008 ainda não foi possível, mas 2009 eu fui. E aí, nossa, foi uma realização, foi muito legal. Eu lembro que 2010 eu não pude ir, mas 2011 eu fui e fui de novo. 2012 eu também fui. Aí depois eu fiquei um tempo sem participar e participei de novo em 2016 e 2017. 2017 foi minha última participação e eu não sabia que seria minha última participação até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Mas aquela eu falei assim, essa vai ser a família que eu vou dar tudo de mim e tal, e realmente foi um tempo muito especial, né? Tenho contato com algumas pessoas daquela família até hoje, né? A gente realmente fez uma família, né? Então, essa questão, é por isso que eu quero compartilhar hoje com você a mensagem, as características do nosso Pai eterno. As características do nosso Pai eterno. Porque eu tenho uma ideia de pai, você pode ter uma ideia de pai, você pode ser um pai ou não, e como pais, naturalmente, como pai, naturalmente você pode ser falho, porque a Bíblia diz que você é pecador, então naturalmente você é falho e nós erramos ao longo das nossas vidas, independente da nossa situação, da nossa posição, né? Então não existe um pai perfeito aqui na Terra, mas nós temos o Pai perfeito, que é o nosso Pai Celestial, né? Então, em primeiro lugar, o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Eterno, ele é onisciente, ele nos conhece. E aí nós vamos voltar para o texto, e aí eu quero que você acompanhe comigo de novo o versículo 1 ao versículo 6. Então, diz assim, versículo 1 ao versículo 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. E tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do céu, está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Veja que interessante que é esses 6 primeiros versículos, a quantidade de vezes que ele repete
conhecer e saber. São repetidas pelo menos 5 vezes. Ou seja, Davi aqui ele está realmente querendo enfatizar que Deus conhece tudo. Ele é o Deus que conhece todas as coisas e ele nos conhece, conhece a mim e a você por inteiro. Deus é aquele que nos conhece por inteiro. Então nós já ouvimos, com certeza eu já ouvi, você já ouviu que Deus ele é onisciente, né? Que ele sabe de todas as coisas, e Davi está mostrando exatamente essa ideia para nós, que Deus é o nosso Pai, ele é aquele que nos conhece inteiramente. Deus está atento a mim e a você, e Ele conhece e Ele nos sonda. Ele sabe tudo aquilo que nós fazemos e pensamos. E às vezes isso pode ser muito bom, mas às vezes isso também pode ser assustador. Porque o que acontece tem muitas coisas que eu e você, a gente esconde e não mostra para ninguém. Para ninguém. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê tudo o que você faz. Tudo. Tudo. Minha esposa sabe muitas coisas sobre mim. Ela sabe quando eu tô feliz, quando eu tô triste, quando eu fico encanado. Eu também sei dela, porque obviamente a gente vive junto. Mas Deus é aquele que conhece além do que nossa esposa, nosso pai, nosso cônjuge pode nos conhecer. Ele conhece os dias que trabalhamos e os dias que estamos de folga. Ou seja, Deus, com Deus ele não dá aquela desculpa assim, então, não deu tempo. Ele sabe se realmente deu ou não. Ele sabe aquilo que é prioridade ou não para você. Antes mesmo de vir a falar alguma coisa, Deus já conhece as nossas palavras. Ele já conhece tudo aquilo que nós temos para dizer. E quem tem mais poder, senão aquele que já conhece todas as coisas? O Deus que nos conhece, conhece também as nossas lutas. Ele conhece as nossas dificuldades. E se alguém em quem nós não precisamos e não podemos ter vergonha, é exatamente dele. Porque ele já sabe. Sabe, quando estamos conversando com alguém e dizemos, não sei se eu já te contei isso, mas... E aí você fala de novo. Ou quantas vezes você vai contar a história para alguém e aí a pessoa fala assim, não, mas peraí, isso aí você já me contou? Ou a pessoa completa o que você vai falar? Pois bem, com Deus é exatamente assim. Só que ainda Deus, muitas vezes ele fala assim, eu já estou sabendo, mas continue. Me fala. O nosso maior desafio é que ele, em sua infinita misericórdia, ele nos contempla dia a dia e nós temos esse desafio de entender isso todos os dias. Nós precisamos colocar isso em nossas mentes. O conhecimento de Deus para conosco, ele não é simplesmente algo visível, algo externo, mas ele é algo interno. É completo. Ele nos conhece, tanto nas nossas fraquezas quanto nas nossas qualidades. Nós precisamos aceitar. Nós precisamos aproveitar isso. Nós precisamos nos despir de nós mesmos. Estarmos, entendermos que diante de Deus nós estamos sem nenhum esconderijo. Pense. Hoje é muito fácil a gente poder pensar isso, mas se nós voltarmos na história lá em Adão e Eva, o que aconteceu? Eles pecaram, e aí quando Deus chamou, eles se esconderam, como se fosse possível. Pois bem, não é possível. Deus é aquele que nos conhece. E aí, ele não somente nos conhece, como ele também é o Deus que está presente. Vamos continuar a leitura do texto? A partir do versículo 7 até o versículo 11.
Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, morando mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que as trevas não são escuras para ti e a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha só que maravilha. Então, o salmista está maravilhado. E aí ele reconhece que ele não pode fugir da presença de Deus. Diferentemente do que Jonas fez, diferentemente do que nós podemos... Jonas, ele pensava que ele poderia fugir dos planos de Deus. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles pensaram que eles poderiam fugir da presença de Deus. E nós, quando nós pecamos, nós pensamos que nós podemos fugir da presença de Deus. Mas não. Não podemos. Porque o nosso Pai, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Aí não tem condição. Um Deus que ele é presente em todos os lugares, é por isso que ele nos conhece. Mas também, o fato dele estar em todos os lugares, isso tem que nos trazer paz ao coração. O segundo conceito implícito nesse texto é que Deus está presente em todos os lugares. Ou seja, além dele nos conhecer de todas as formas e tudo sobre nós, ele ainda está em todos os lugares. Ou seja, Abraham Kuyper disse, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Davi então entendeu isso e ele afirma que não há como fugir da presença de Deus. Se ele subir no pico, se ele subir, ou se nós subirmos no pico do monte do Everest, ou descer ao mais profundo da Terra e lá encontrar um magma, e seja lá o que for, lá estará a presença de Deus. É impossível escapar disso. É impossível. Pode ir mais longe do Oriente e um ponto mais longe do mar, ou no fim, seja lá de onde você estiver, do Oiapoque ao Chuí, não interessa. A presença de Deus está lá. Ela está comigo, ela está com você. Se você tem medo de ficar sozinho, e aqui é algo que nós podemos entender e nós podemos ter paz nisso. Se por algum momento nós chegarmos a nos sentir sozinhos, nós precisamos lembrar que Deus é aquele que está conosco. Então, Ele está presente. Ele está presente. Nós não conseguimos ficar sozinhos. Deus está sempre com você em tudo que você faz, em tudo que você está executando. Ele está te assistindo, Ele te acompanha. Então, não se preocupe. Você tem sempre uma testemunha. Tem sempre alguém que sabe. Tudo que você fizer nessa vida, 2 pessoas sabem. Você e Deus. Mas também é aquele que está conosco. Embora muitas vezes não tenhamos a experiência de um arrepio. Às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos num culto, estamos cantando uma bela canção, mas não vem um arrepio. Para os irmãos mais animados, não vem aquela unção, não recebe aquela palavra, não fala em línguas. Mas isso não significa que ele não está lá. Ele está. A diferença é que Cristo, ele está presente em todos os lugares. Só que às vezes ele não se faz presente de uma maneira da qual nós queremos. Se tudo é por ele, para ele e por meio dele, até o ar que nós respiramos é dádiva dele. Nós podemos entender a presença dele por causa disso. E aí alguém já disse, e eu concordo,
Sabe, às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos e às vezes nós queremos que Deus fale algo conosco. Eu quero que Deus fale comigo, quero que Deus fale comigo, Deus precisa falar comigo. Mas a pessoa não abre a Bíblia para ler. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, se você quer ouvir a palavra, se você quer ouvir a voz de Deus, lê a Bíblia. E se você quiser ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Está na Bíblia. Em terceiro lugar, o Deus onipotente. Versículo 12 ao 18. Verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos diante de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Então, o Deus Pai, que conhece tudo sobre nós, o Deus Pai que está presente conosco, ele também é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que pode todas as coisas. É aquele Deus que viu a sua formação no começo. É aquele Deus que estava com você lá atrás, quando os seus dias ainda não estavam escritos. O Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que cria. E os pensamentos dele são grandes demais, que Davi fala que ainda se ele contasse toda a areia do universo, ele ainda estaria com Deus. Esse Deus poderoso é aquele que pode fazer o que nós lemos em Efésios 2, abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. É esse Deus que nós estamos falando. É esse Deus que nem os nossos ossos não estavam escondidos ainda quando estávamos sendo formados. Ele estava nos assistindo, ainda quando éramos apenas um feto. Esse Deus que ele sabe tudo, ele está em todos os lugares, ele é aquele que detém todo o poder. E isso é bom, mas isso também tem que gerar um pouco de respeito. Ou muito. Porque esse Deus é aquele Deus que pode fazer qualquer coisa. E às vezes, se nós o negamos, se nós fazemos as coisas de qualquer jeito, assim como diz em Apocalipse que poderíamos ser, que a água morna ele vomita. Imagina se eu e você formos mornos. Ele é poderoso para nos vomitar. Mas ao mesmo tempo, ele é poderoso para nos salvar. Porque foi por mim e por você. Foi por nós que Cristo morreu na cruz. Foi por amor que ele se entregou por nós. Para que nós possamos ter vida. Porque se você não olhar para esse texto e não conseguir enxergar o amor de Deus para mim e para você, não há mais o que se possa ser feito. Quando nós entendemos o amor de Deus, as coisas são diferentes. Quando nós entendemos que o nosso verdadeiro Pai é aquele que nos ama e que, olha, faz tudo por nós, as coisas são diferentes. E aqui não é uma mensagem triunfalista. Não, muito pelo contrário.
Mas isso aqui é uma mensagem para que nós possamos entender quem é o nosso Pai. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Verifica aí sua inscrição no canal. Deixe seu like. Compartilha com quem você achar legal. Entendeu? Então, essa aqui foi minha primeira mensagem que eu fiz na minha vida. Meu primeiro sermão. Obrigado. Deus abençoe e até a próxima.